Ok, então na aula de hoje vamos continuar com as técnicas de solução de equações diferenciais, né? Na aula passada, relembro aqui rapidamente, nós vimos dois métodos, um para as equações que a gente chama separáveis, né? Então eu tenho uma equação do tipo dy dx igual a f de x, y. A gente diz que ela é separável se essa função puder ser escrita como um produto de uma função só de x vezes uma só de y, né? Aí nesse caso a técnica aqui é só separar mesmo as equações, você deixa tudo que for y de um lado da expressão, equação, tudo que for x da outra, né? Então ficou g de x dx aqui. Essa manipulação a gente faz de maneira informal, mas eu já justifiquei, né? Porque que isso pode ser feito, né? E aí você integra e adiciona uma constante. Pronto. Esse aqui é o método que a gente utiliza quando a equação é separável. Basicamente é só usar a integração. E aí a gente viu outro método para equações lineares, né? Quando a equação está na forma padrão, y', a forma padrão é aquela onde o coeficiente da mal derivada, nesse caso, derivada de primeira ordem é 1, mais p de x, y de x é igual a r de x, né? Então, quando a gente tem a equação nesse formato, a gente utiliza a técnica do fator integrante, que consiste em determinar um fator, que a gente chama de fator integrante, né? Uma função, μ de x, com a propriedade de transformar isso aqui na derivada do produto, né? Então, esse fator a gente mostrou que se escreve como integral exponencial da integral de p de x dx. E aí, quando você multiplica a equação por esse fator, ela transforma esse lado da equação na derivada do produto. E aí a equação se torna separável, de forma que a solução do problema é dada dessa maneira. 1 sobre μ de x, integral de μ de x vezes r de x, mais c sobre μ de x, c é uma constante. Então, novamente, em nenhum desses dois casos é interessante decorar essas equações. Em nenhum desses dois casos. Por quê? Porque isso aqui você obtém rapidamente separando as equações, e esse cara você obtém rapidamente uma vez que você tenha calculado o fator integrante. Esse cara aqui sim, ele é indispensável. A gente tem que saber calcular ele. O restante não. O restante não é necessário decorar. Tá? Então na aula de hoje a gente vai ver um outro tipo, dois métodos interessantes para equações diferenciais. Um aplicado para equações diferenciais homogêneas e outro aplicado para equações diferenciais que a gente chama de equações exatas. Tá? Então eu vou classificar, dizer como é que são cada um tipo de equação dessas que eu falei e ver os métodos específicos para esse tipo de equações. Primeiro, chamar a atenção que quando a gente fala aqui homogêneo, normalmente esse termo homogêneo é utilizado para uma equação diferencial, né, linear, quando o termo de cá, né, esse termo lá de cá que a gente chama de termo de fonte ou termo forçante, é identicamente nulo. Tá? Para equações diferenciais lineares, quando a gente diz que uma equação diferencial linear é homogênea, a gente quer dizer que esse cara aqui é zero. Quando a gente está falando de uma equação diferencial genérica, equação diferencial qualquer, quando a gente usa essa qualificação, equação diferencial homogênea, a gente não está falando desse caso aqui não. Tá? Então eu tenho que chamar a atenção e explicar o que quer dizer uma equação diferencial homogênea. Infelizmente a gente usa o mesmo nome para situações diferentes na matemática, né? Isso acontece com bastante frequência com relação a outros termos. Não é o mais agradável, né? Mas é uma terminologia que ficou historicamente conhecida assim, então é difícil de mudar. Tá? Então eu vou começar com a aula de hoje explicando o que é uma equação diferencial homogênea, depois o que é uma equação diferencial exata e quais são os métodos que a gente utiliza para resolver cada uma delas. Tá? Ok. Então, para começar a falar sobre uma equação diferencial homogênea, primeiro eu tenho que relembrar o que é uma função homogênea. Tá? Então, uma função de duas variáveis f de x e y, ela é dita homogênea de grau k, se ao reescalonar essas variáveis, como assim, professor? Vou multiplicar o x por um parâmetro lambda e vou fazer a mesma coisa para o y, tá? Então, eu vou trocar x por lambda x e vou trocar y por lambda y. Estou reescalonando, tá certo? Por exemplo, estou duplicando x ou triplicando x. A mesma coisa que eu faço no x é uma mudança de escala. A mesma mudança de escala que eu aplico no x, eu aplico no y, tá? Então, uma função é dita homogênea de grau k se essa mudança de escala se escreve como o valor da função antes de ser reescalonada vezes esse parâmetro de escala elevado a uma certa constante k. Tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que a função ela é homogênea e o grau de homogeneidade dela é exatamente esse expoente k. Aqui. Tá? Então, professora, toda função satisfaz isso? Claro que não. Tá? Existem funções que satisfazem isso, funções que não. Aquelas que satisfazem são chamadas de funções homogêneas. Funções ou função
homogênea de grau K. Tá? K é a ordem ou o grau dela, é justamente o expoente que aparece aqui. Claro, esse lambda aí para lambdas adequados, tá certo? Às vezes você não pode colocar lambda igual a zero na equação, mas para os outros que onde essa expressão está bem definida. Tá bom? Então aqui a gente tem uma definição mais formal. Então eu digo que uma função de duas variáveis ela é homogênea de grau K se existir um certo número real K. Tá? Então aqui para todo x, y no domínio da função, né, e para todo lambda onde isso seja verdadeiro, né, para os quais a expressão esteja bem definida, vale essa relação. Tá? Tanto faz quando eu reescalono as variáveis aqui, o resultado é como se eu não tivesse escalonado vezes o fator de escala elevado a alguma potência k. Tá certo? Então vamos ver exemplos aqui, eu recordar exemplos de funções que são homogêneas e funções que não são homogêneas. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Ó. Exemplo 332, verifique quais das funções abaixo aqui são homogêneas. Tá? E identifique o grau de homogeneidade. Então o item A lá, a primeira função, f de x, y, é essa x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu vou trocar onde tiver x por lambda x, onde tiver y eu vou trocar por lambda y, tá? Na expressão aqui acima. E vamos ver o que vai acontecer. Então f de lambda x, lambda y, bom, se eu substituir aqui eu tenho que substituir do outro lado também, né? Então isso vai ficar lambda x ao quadrado mais lambda y ao quadrado. Ou ainda lambda ao quadrado x2 mais lambda ao quadrado y2. Eu posso colocar esse lambda ao quadrado de evidência. Ficou x2 mais y2, mas x2 mais y2 é a própria função, né? Então isso é lambda 2 vezes f de xy. Então sim, essa função ela é homogênea de grau 2. Tá certo? Então nesse exemplo, a função do item A é uma função homogênea de grau 2. Vamos para o item B. Vou dar uma olhadinha aqui no item B. Então no item B a gente tem a função g de xy é igual a x sobre y. Certamente y não pode ser zero, né? Então vou fazer o que eu fiz na anterior. Vou trocar x por lambda x, y por lambda y. Tá? Se eu fizer isso desse lado, tem que fazer do outro lado da equação também. Então vai ficar lambda x sobre lambda y. Por exemplo, aqui lambda não pode ser zero, tá certo? Foi o que eu falei aqui na definição, né? Deixa eu ver se melhora assim. Aqui na definição, né? Para todo lambda para o qual a expressão esteja bem definida, tá certo? Então, nesse caso aqui, lambda, a expressão não está definida se lambda for zero. Mas para todo lambda diferente de zero, isso aqui está bem definido. Então, nesse caso, eu posso, né, simplificar isso com esse, e aí você fica apenas com x sobre y, que é a própria função, né? G de x, y. Ah, professor, mas essa aí então, não é homogênea, porque cadê o lambda elevado a alguma coisa? Está aqui, né? Isso aqui é 1, né? Que é a mesma coisa que lambda elevado a zero. Então, essa função ela é homogênea de grau 0. Tá? Esse lambda ele pode ser qualquer número real. Pode ser positivo, negativo, qualquer número real. Tá bom? Ok. Agora vamos ver lá o item C. Se a função do item C também é homogênea. Só um momento. Deixa eu só ajeitar aqui. Perfeito. Ok, então o item C, a gente tem a função h de xy, essa função afim, né? Ax mais by mais c. Tá? Então vamos fazer a mesma coisa, vamos calcular h de lambda x e lambda y. Então substituindo lambda x aqui e lambda y aqui, vai ficar a lambda x mais b lambda y mais c. Eu gostaria muito de colocar o lambda em evidência para todo mundo, mas isso não é igual a x mais by mais c, né? Porque aqui eu tenho lambda ax, que está aqui, show de bola. Tenho lambda by, que está aqui, show de bola. Mas não tem um lambda multiplicando c para eu colocar aqui para fora, né? A não ser que c seja zero. Tá? Então, essa função ela não é homogênea. Não é em geral, né? Apenas será homogênea se c for zero, né? Apenas se c for zero. Aí se c for zero, no caso, ela vira homogênea de grau 1. Tá certo? Então, agora que a gente já relembrou o conceito de função homogênea, eu posso definir o que é uma equação diferencial homogênea. Tá?
Então, eu digo que a minha equação diferencial de primeira ordem, dy dx igual a f de xy, eu digo que essa equação diferencial é homogênea se a função f de x aqui, ó, se essa função for homogênea de grau zero. Tem que ser grau zero, professor? É, tá certo? For homogênea de grau zero. Tá certo? Tem que ser grau zero. Lembra que é a função de homogênea de grau zero? F de lambda x, lambda y igual a lambda elevado a zero vezes f de x, y. Tá? Então, uma função homogênea de grau zero é uma função que satisfaz isso. Ou seja, no final das contas, se você reescalou nas variáveis, não muda nada, né? Porque lambda elevado a zero é 1. Né? Isso aqui é 1. Tá? Ok. Então, agora eu vou mostrar para vocês o método que a gente utiliza para resolver equações diferenciais de primeira ordem que são homogêneas. Tá? Um método bastante engenhoso, né, que tira proveito dessa simetria do problema. Né? Qual simetria? Que a função que está do lado de cá, ela é invariante por mudança de escala. O que é isso, professor? Invariante por mudança de escala. Você mudou a escala dela e ela mudou? Não. Então ela foi invariante pela mudança de escala que você propôs. Tá? Então a gente vai tirar proveito dessa simetria da estrutura da equação para propor uma mudança de variável que vai converter essa equação numa equação que possa, por exemplo, ser resolvida por separação de variáveis, né? Pelo método de variáveis separáveis, né? Onde você coloca tudo que é uma variável de um lado, tudo que é do outro e integra. Tá certo? Então, mas como é que você vai chegar nessa proposta dessa mudança de variável? Então, vamos tomar proveito de que essa função é homogênea de grau zero. Então, isso quer dizer o seguinte, que essa relação é válida para todo lambda, né, todo lambda permitido pela equação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, assumindo que x seja diferente de zero, eu vou tomar na equação ali em cima, já que lambda pode ser qualquer coisa, eu vou tomar lambda igual a 1 sobre x. Porque quando eu fizer isso, de um lado vai ficar, no lugar de lambda, vai ficar 1 sobre x vezes x, e do outro lado vai ficar 1 sobre x vezes y, né? 1 sobre x, professor. Isso. E do outro lado vai ficar 1 sobre x elevado a zero vezes f de xy, certo? Isso aqui dá 1, isso aqui é a própria f de xy. Moral da história, a minha f de xy, quando ela é homogênea de grau zero, ela pode ser escrita como f de x, cancelou com x, ficou 1, né? E y sobre x. Concorda? Então isso só é verdade porque a minha função é homogênea de grau zero. Isso quer dizer que essa função de duas variáveis, quando ela é homogênea de grau zero, na verdade, ela não é uma função de dois parâmetros, de x e y, não. Ela é uma função que depende só da razão entre x e y. Tá? E é essa razão aqui entre x e y que vai me, digamos assim, definir a mudança de variável que eu vou utilizar para trabalhar com a equação. Então eu vou fazer isso. Eu vou chamar, já que a equação só depende de y sobre x, e não de x e y separadamente. A equação não, a função que está aqui, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou propor essa mudança de variável. Onde tiver a razão y sobre x, eu vou substituir por u. Ou ainda, onde tiver y, eu posso substituir por u vezes x, tudo bem? Então essa é a mudança de variável que eu vou propor. E essa mudança de variável vai converter a minha equação diferencial, vai converter essa equação diferencial numa equação que possa ser separável. Entendeu? Muito legal, né? Eu acho. Então vamos lá. Então a equação fica assim, ó. dy dx. A equação estava lá em cima, assim, ó, o f de xy. Então esse f de xy eu posso substituir por f de 1 e y sobre x. Mas y sobre x para mim é u, certo? Então esse lado de cá só depende de u. Aqui está dependendo de y e de x, né? Então eu tenho que escrever isso aqui como dependente apenas de u e x, tá certo? Então como é que eu faço isso? Regra da cadeia aqui, ó, tá? Eu preciso do dy dx para substituir no lugar desse cara. Ora, mas eu posso tirar aqui da mudança de variável que eu estou propondo. Cuidado, u é uma função que depende de x, está aqui, ó, tá certo? U é uma função que depende de x, tá certo? Então quando eu for derivar isso aqui em relação a x, cuidado com a regra da cadeia. Então vai ficar a derivada de u em relação a x vezes x, né? Mas a derivada de x em relação a x é 1 vezes u, tá certo? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou apenas substituir isso aqui, aqui. E aí quando eu fizer isso, eu vou ficar com a seguinte relação. du dx, du dx, né? Mais u, que é essa derivada, é igual a
esse lado de cá. f de 1 e u. Então, veja, a minha equação diferencial foi convertida disso aqui, com essa mudança de variável, nisso aqui. Agora, isso aqui, pessoal, pode ser resolvido separando as variáveis. Será, professor? Pode. Deixa eu fazer uma manipulaçãozinha. Deixa eu apagar aqui que tem muito texto, eu não quero ir lá para baixo, não. Então, vou mostrar para vocês como a gente faz isso aqui nesse espaçozinho que eu estou apagando. Então, essa mudança de variável que foi proposta, ela vai converter a minha equação diferencial nessa equação aqui, ó. Tá? Deixa eu subir ela aqui. E essa equação que eu estou mostrando para vocês, que está subindo aqui, essa equação ela é separável, do tipo separável. Tá? Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte, ó, x, eu posso passar esse u para o lado de lá, então vai ficar x du dx é igual a essa função f de 1 e u. Deixa eu chamar isso aqui de fzão de u, tá? Para não ficar carregando isso para cima e para baixo. Menos u. Então ficamos assim, ó, du dx, x du dx é igual a f de u menos u. Eu posso passar esse cara dividindo e esse para cá multiplicando, né? Então esse f de u du vai vir aqui para baixo, ó. F de u menos u, o du está lá em cima. O x que está aqui vai passar para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo, ele vai vir aqui para baixo. Tá? E o dx que estava aqui vai passar para cá multiplicando. Então ficou igual, assim, ó. Tá certo? Não tem mais esse x aqui, não. Tá? Então veja, eu tenho só tudo que depende de x está desse lado, tudo que depende de u está desse. Então é só integrar, né? Integra de um lado, integra do outro, mais uma constante de integração. Então, moral da história, aquela equação diferencial, dy dx igual a f de xy, pela f ser homogênea, se converteu nessa equação aqui, cuja solução é exatamente isso aqui. Tá? A gente ainda pode mexer um pouquinho mais. Posso escrever assim, du, f de u menos u, integral desse cara é igual a ln de x mais c. Então, essa é a solução da equação. De novo, não decora isso, não. Tá? Não precisa decorar a fórmula, não. Precisa entender o procedimento. Qual é o procedimento? O procedimento foi o seguinte. Deixa eu ganhar um espaçozinho aqui. Olhei para a minha equação diferencial. Show de bola. Identifiquei que essa função f de xy é homogênea de grau zero. Então, tudo que eu tenho que fazer é substituir onde tem x por u vezes x. Perdão, onde tem y por u vezes x. Certo? Só isso. Faz só essa substituição. Claro, aí vai ter que trocar a diferencial aí, a derivada de y dx por x du dx mais x. Nem isso aqui você precisa decorar. Porque você sempre pode derivar isso aqui. Tá certo? Então, digamos assim, essa é a essência desse método. Como a função ela é homogênea de grau zero, ela é invariante por mudança de escala. Então a gente propõe essa mudança de escala aqui para o y, e isso cria um efeito de tornar essa equação diferencial uma equação que pode ser resolvida separando as variáveis dessa forma. Tá bom? De novo, não decora a fórmula não, pessoal. Não precisa decorar, precisa entender o método. Porque decorar a fórmula a gente esquece, né? Tá. Ok, então vamos ver um exemplo, né? Aqui eu coloco uma observação que vale a pena chamar a atenção, porque mais à frente eu vou usar um método parecido com esse para resolver duas outras equações importantes. Então, o método que eu utilizei para resolver ou para mostrar a solução dessa equação diferencial, né, quando ela é homogênea, qual foi o método aqui no final das contas? Né? Foi um método de substituição. Eu substituí o y por uma função que depende de x e de u. Nesse nosso caso, a função g de x e u foi exatamente x vezes u, né? Tá, mas, professor, por que essa daqui? Bom, por que x vezes u? Não poderia ter sido outra mudança de variável, não? Poderia, pessoal, poderia. Essa é a mais simples, que ainda leva em consideração o fato da função f ser invariante por mudança de escala, ou seja, ser homogênea de grau zero. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, propor uma mudança de variável assim, qualquer função de u vezes x. Tá? Se eu propor uma expressão como essa, a gente vai chegar numa equação muito parecida com a lá de cima. Lá de cima ficou como? Vocês lembram? du, aí tinha assim, ó, f de 1 e u, que eu chamei de fzão de u, né? Menos u, e do outro lado ficou dx sobre x, né?
Ficou assim, né? Então, se eu usar, em vez de x vezes u, se eu usar x vezes qualquer função diferenciável de u, também vai dar certo. A diferença é que, em vez de chegar nessa expressão, aqui eu vou ficar com f de 1 e h de u. Tá? Eu deixo as continhas feitas aqui, vocês depois dão uma olhada, tá? H de u menos h de u. Tá? Mas continua sendo resolvível por separação de variáveis. Aqui só depende de u, aqui só depende de x. Tá? Se você fizer as continhas direitinho, organizada, você vai chegar nessa expressão aqui. Tá? Se não me engano, aqui em cima tem uma galinha de u aqui, ó. Uma galinha de u. Tá? Então, no nosso caso, deixa eu baixar um pouquinho. No nosso caso, a gente tomou a função h de u como sendo o próprio u. Né? A nossa mudança ficou assim, ó, g igual a x vezes u. Né? Então, aqui a função h de u que estaria nesse lado é o próprio u. E aí a derivada de h de u em relação a u é 1. Por isso que na nossa expressão não tem esse termo. Aqui é o próprio u e aqui é o próprio u. Tá certo? Mas a ideia é que a gente está fazendo uma mudança de variável. A gente está trocando o y por alguma outra coisa que dependa de x e de u. A gente vai retornar a esse tipo de abordagem mais à frente, quando a gente for estudar, por exemplo, a equação de Riccati, quando a gente for estudar a equação de Bernoulli, a equação de Riccati, que usa um artifício parecido, Bernoulli. Tem mais uma que eu não estou lembrando agora. Né? Pelo menos 3 equações que a gente vai estudar, que tem nomes, né? Usam essa abordagem de mudança de variável. E aí a mudança de variável, ela sempre é ditada pelo tipo de simetria da equação diferencial. Vocês vão ver que tem equação diferencial que por translação, essa foi por uma mudança de escala, né? Por translação, transforma numa equação mais simples, tá? Por uma lei de potência, transforma numa expressão mais simples. Então, quando chegar nessas equações que têm nomes, que são equações importantes, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá certo? Mas a ideia é essa mesma ideia aqui, que é um método substitutivo. Você troca o y por uma função que depende de x e u, aí joga isso na equação e vê qual deveria ser a g que simplifica essa equação. Né? Qual deveria ser a mudança de variável que vai tornar a sua equação mais simples. Sei lá, vai tornar a sua equação separável, ou vai tornar a sua equação linear, porque a gente tem métodos para esses outros casos, né? Mas por ocasião, quando chegar lá, eu chamo a atenção, tá? Mas vale a pena, quando vocês receberem esse material, dar uma lidazinha aqui nessa observação 335, tá? Que comenta exatamente isso. O que a gente está fazendo aqui é uma mudança de variável, né? Aí a gente usa os diferenciais, reescreve a equação, e aí tomando, nesse caso em específico, levando em conta que a minha função f ela é invariante por mudança de escala, né? Porque é homogênea de grau zero, a gente consegue chegar numa expressão como essa daqui, né? Para qualquer função h de u que você queira. Tá? Normalmente a gente usa mais simples, h de u igual ao próprio u, para evitar complicações. Tá? Mas em tese poderia ser qualquer... Eu poderia substituir lá, em vez de u vezes x, eu poderia colocar, por exemplo, tangente de u vezes x. Mas se eu posso trabalhar com u, por que eu vou trabalhar com tangente de u, né? Tá certo? Enfim, é isso. Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo, onde a gente vai aplicar esse método. Vamos resolver essa equação diferencial aqui, tá? Então vamos aplicar o método da equação diferencial homogênea para resolver. Então, primeiro, essa equação diferencial ela é homogênea de grau zero? Quer dizer, esse lado de cá é uma função homogênea de grau zero? É, né? Porque você tem assim, o f de xy dessa equação é 2xy sobre x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Se você calcular f de lambda x e lambda y, não é muito difícil perceber que aqui vai ter um lambda x, aqui vai ter um lambda y, ou seja, vai ter um lambda quadrado em cima, né? E embaixo vai ter um lambda ao quadrado aqui, um lambda ao quadrado aqui, que você pode botar em evidência, né? E aí esses caras se cancelam, né? Ficou a própria função. Ou seja, é a própria função vezes lambda elevado a zero. Então ela é homogênea de grau zero. A primeira coisa é você perceber isso, tá certo? Pegou uma equação diferencial, a ideia é você ir tentando utilizar as técnicas mais simples, né? Começa com variáveis separáveis. Ah, não deu certo. Peraí, ela é linear? É, então tenta o fator integrante. Ah, ela não é linear, não. Aí vê se ela é homogênea de grau zero, porque se for, a equação diferencial é homogênea. E aí você vai usar esse método que a gente vai fazer agora, tá? Então a equação diferencial que a gente tem é dy dx igual a 2xy sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso quer dizer que aqui funciona bem essa mudança de variável, x vezes u. Tá?
tá? Ou u igual a y sobre x. Então você pode fazer o seguinte, você pode substituir diretamente, onde tiver y por x vezes u, tá? Substituir aqui também e reorganizar a equação. Ou você pode manipular esse lado de cá para fazer aparecer essa razão, y sobre x, e aí onde tiver y sobre x, você substitui da mesma forma. Tá? Eu vou fazer dessa segunda maneira. Então eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, eu quero que apareça y sobre x, mas como tem um y aqui, se eu colocar y sobre x assim, eu não tenho como substituir por u, teria que ser x ao quadrado, né? Porque aí eu colocaria y sobre x tudo ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar x ao quadrado de evidência aqui embaixo, vou colocar assim x ao quadrado, então ficou 1 menos y sobre x ao quadrado, né? Tá bom? Como eu quero que como ela é homogênea de grau zero, aqui em cima tem que ter um x quadrado também para poder simplificar, certo? Com de baixo. Então se eu colocar um x quadrado em evidência lá em cima, vai ficar 2, que multiplica y sobre x, não é verdade? Então esse cara cancela com esse, ó. E aí em cima ficou 2y sobre x, mais y sobre x eu estou chamando de u, então é 2u. E embaixo ficou 1 menos u ao quadrado. Certo? Então, essa é a primeira manipulação que a gente faz com o lado direito. E o lado esquerdo, você sempre pode substituir o dy dx por x du dx mais u. Na dúvida, é só derivar essa expressão aqui, usando a regra da cadeia. Tá bom? Então, você vai ter esse lado igual a esse lado. Então, você vai ficar com essa equação que só tem agora u e x. Ok? Então, a gente vai partir agora trabalhar com essa equação aqui. A ideia agora é tudo que tem u para um lado, tudo que tem x para o outro e integrar. Aí acabou. Então, eu vou passar agora esse u para o lado de lá e aí a gente vai ficar com o seguinte. X du dx igual a 2u sobre 1 menos u ao quadrado. Tá mais u, passa para lá, menos u. Então, isso aqui vai ficar 2u menos u. Menos com menos mais, o 3, né? E embaixo ficou 1 menos u ao quadrado. Então, de novo, vamos ficar com x, du dx, é igual a o 3 mais u, né? Aqui tem 2. E embaixo ficou 1 menos u ao quadrado. Aqui eu posso colocar um u em evidência, então é u que multiplica 1 mais o 2, né? Tá. E agora separa, coloca tudo que é u para o lado, tudo que é x para o outro, integra dos dois lados e acabou. É só isso. Então vai ficar 1 menos u ao quadrado, dividido por u que multiplica 1 mais u ao quadrado, du, né? Passei esse cara para o lado de lá. E aqui vai ter dx em cima e o x desce. Tá? Então é só integrar dos dois lados e adicionar uma constante. Pronto, o método é esse, pessoal, acabou. A dificuldade agora reside em calcular as integrais. Tá? Esse lado de cá a gente já sabe que é ln de x ou ln de módulo de x. Agora é trabalhar com essa integral. Tá? Então dá para fazer de várias formas. Você pode decompor isso aqui em frações mais simples e integrar cada uma das frações. Né? Lembra do método de frações parciais? Vou fazer aqui rapidinho. Então a ideia é decompor esse denominador. O denominador que a gente é 1 sobre u, 1 mais u ao quadrado. Né? Então, isso aqui eu posso escrever como a sobre u mais b vezes u mais c sobre 1 mais u ao quadrado. Né? Eu decompus essa fração, né? Você tem esse denominador e tem esse denominador, como essas duas frações. O a a gente tira rapidamente aqui. Se você multiplicar os dois lados da equação por u, né? Veja que não vai ter mais esse u no denominador, que eu estou multiplicando por u, né? Também não vai ter mais esse u aqui, certo? E aí, se você fizer isso, como não tem mais u no denominador, eu posso fazer u igual a zero. E aí, se eu fizer u igual a zero aqui, desse lado eu vou ter 1, né? Desse lado aqui eu vou ter a, porque não tem mais esse u, porque cancelou com esse u aqui de cima. E aqui deu zero, né? Porque tem u aqui. Aí, se você faz u igual a zero aqui, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu já sei que a é 1. Tá certo? Então, como eu já sei que a é 1, eu posso vir aqui e substituir por 1. Agora eu tenho que encontrar b e c. Como é que eu faço para encontrar esses caras? Bom, aí no caso você atribui valores para u, diferente de 0, obviamente, e aí monta um sisteminha, né? Essa é uma maneira rápida de fazer, né? Uma outra maneira, a maneira canônica, é você multiplicar aqui, ó, meio pelos extremos, e aí você acha um polinômio aqui, e iguala com o polinômio que está aqui em cima, e vai ter um sisteminha com 3 equações de 3 incógnitas, assim, desse jeito que eu estou mostrando para vocês, que chama método de Heaviside, é muito mais rápido, né? Então, por exemplo, se você fizer u igual a menos u igual a 1 nos dois lados, aqui vai ficar 1 meio, né? 1 meio.
porque você vai ter 1 aqui, né? 1 ao quadrado 1 mais 1, 2, vezes 1 dá meio ainda. E do outro lado você vai ter 1 sobre 1, né? Que você está fazendo 1 igual a 1. Aqui vai ficar b mais c. E aqui embaixo você vai ter 2, né? É isso? Pronto. Aí com isso você ficou com uma equaçãozinha. Ficou assim, ó, b mais c sobre 2 é igual a, passa esse cara para cá, menos meio, né? É isso? Então cancela os dois, então b menos c é igual a menos 1. E aí se você fizer c igual a menos 1, você vai ter outra equaçãozinha. Se você fizer c igual a menos 1, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, aqui vai ficar menos meio. Desse lado vai ficar menos meio. Aqui vai ficar menos 1. Só que a diferença aqui é que vai ficar menos b1 mais c, perdão, menos b mais c, e embaixo aqui ficou 2, né? Tá? Aí vai ficar quase a mesma coisa, só que vai ficar menos b mais c igual a menos 1. Né? Então você fica com a equação como essa. Aí resolvendo isso aqui, você vai ter b igual a menos 1 e c igual a 0. Tá? Então b igual a menos 1, então ficou menos 1 aqui, menos 1 vezes 1, né? E c igual a 0. Agora ela vai quebrar em duas integrais, como está aqui. Ó. Tá? T1 menos u menos 2u sobre 1 mais u ao quadrado. Então você vai ficar com a integral de 1 sobre u menos 2u sobre 1 mais u ao quadrado. E do outro lado vai ter ln de x, né? Ou se você quiser colocar ln módulo de x mais c, sem problema. Então a primeira aqui vai dar ln de u, ou ln de módulo de u. Vou tirar o módulo de x daqui. Tá? Menos, isso aqui vai dar ln do que está embaixo, né? Porque veja, a derivada de baixo é o que está aqui em cima, né? Derivada do de baixo é o que está exatamente aqui em cima. Quando a gente tem isso, né, já falei para vocês, integral de d quadradinho sobre quadradinho, ln de quadradinho, né? Tá bom? E aí do outro lado ficou ln de x mais c. Então, juntando essas duas integrais, né, usa a propriedade dos log, ln de a menos ln de b, ln do quociente. Então, aqui eu posso escrever como sendo ln de u sobre 1 mais u ao quadrado. Do outro lado, ln de x mais c. Vou chamar de C1, tá? Aí eu tomo exponencial dos dois lados para ficar com y como uma função de x. Ou, na verdade, u como uma função de x. Então, tomando exponencial dos dois lados, vai ficar u sobre 1 mais u ao quadrado. Do outro lado vai ficar x. Aqui você tem o seguinte, vai ficar e elevado a ln de x mais c1, certo? Mas propriedade das exponenciais, isso é elevado a x vezes e elevado a c1. E elevado a c1 é outra constante que eu vou chamar c. E e elevado a ln é o próprio x, né? Então isso vai dar cx, tá certo? C é uma constante qualquer vezes x. Então lá de cada cx. Posso parar aqui? Não, deve não. Porque na sua equação diferencial não existe essa variável u. Ela foi só uma variável que a gente criou para simplificar o problema, certo? Então eu tenho que retornar para a variável original, que é y. Mas aí é fácil, se eu não tiver u, substitua por y sobre x. Tá? Então aqui vai ficar y sobre x, 1 mais y2 sobre x2 é igual a cx. Tá? Se eu multiplicar aqui em cima e aqui embaixo por x², eu tiro esse x aqui, vai aparecer um x aqui em cima, aqui vai ficar x ao quadrado, e não tem mais esse x. Certo? Se eu simplificar esse x com esse, claro, assumindo que x é diferente de zero, aí a nossa solução vai ficar assim, ó, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x. Na verdade é igual a c. Ou, se você quiser passar esse cara multiplicando, a solução fica assim. Tá? Então essa é a solução da nossa equação diferencial. É um pouco trabalhoso, mas dá para fazer. Tá certo? Eu acho que isso está lá em cima, em algum canto. Pronto, tá aqui, ó. Y igual a c, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Se for dado para vocês condições adicionais, né, a função em 3 passa em 7, aí a gente usa essa condição para encontrar a constante de integração. Tá certo? Essa constante c, a constante de integração. Ok? Show. Então, eu vou mostrar que esse método também a gente pode aplicar quando a equação vem num formatozinho diferente, que é chamado forma diferencial da equação. Tá? A equação diferencial ela pode ser escrita na forma explícita ou na forma que a gente chama forma diferencial. Tá? Então eu digo que minha equação diferencial
de primeira ordem está na forma diferencial se ela tiver nessa carinha aqui, ó, m de x, y dx mais n de x, y dy igual a zero. Então, quando a minha equação diferencial está nesse formato aqui, eu digo que ela está na forma diferencial, tá certo? Forma diferencial. Tá? Quando a minha equação diferencial está nessa forma, a gente está na forma diferencial. Professor, toda equação diferencial de primeira ordem pode ser posta dessa forma? Pode, e vice-versa. Se eu tenho uma equação diferencial na forma diferencial, que é essa forma aqui, eu posso levar ela para a forma convencional, né? A forma explícita, né? Onde eu tenho dy sobre dx. Como que eu faço isso? Bem simples, isolo, deixa dy de um lado, ó, então n de x, y, dy, passa o resto da expressão para o outro lado, menos m de x, y, dx. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o n dividindo e o dx para o lado de cá. Tá? Então vai ficar dy dx, desse lado, do outro lado vai ficar menos m de xy sobre n de Natal, né? De xy, só isso. Então, note, isso aqui é uma função que depende de x e y, eu posso chamar isso de f de xy. Tá? E aqui é a forma normal da minha equação diferencial, né? Então, se eu tiver uma equação na forma diferencial, eu posso levar ela para a forma normal. É só seguir essa trajetória aqui. Mas se eu tiver uma equação na forma normal, se eu tiver a equação diferencial do jeitão que a gente vem trabalhando assim, ó, será que eu consigo levar ela para esse modelo aqui, para a forma diferencial? Consigo também, né? Na pior das hipóteses, o que a gente teria seria algo assim, ó, dy igual a f de xy, passo o dx para o outro lado, tá? E agora eu passo esse cara para o lado de cá também, vai ficar f de xy dx menos 1, né? dy igual a zero. Então, na pior das hipóteses, eu identificaria o meu mzão da equação com essa função f e o n com essa constante, menos 1. Né? Então, na pior das hipóteses, esse seria meu mzão e esse seria meu nzão. Tá? Então, moral da história. Se eu tiver a equação diferencial na forma diferencial, que é essa forma aqui, eu posso levar ela para a forma explícita, né? Também chamada, nesse nosso caso, deixa eu descer mais um pouquinho, também chamada, no nosso caso, forma normal, e vice-versa. Se eu tiver ela nessa forma, eu sempre posso trazer ela para esse formato. Tá? Então, esse método que eu mostrei para vocês agora, das equações diferenciais homogêneas, também se aplica nesse caso, quando a equação está na forma, obviamente, vai se aplicar nesse caso, quando a equação está na forma diferencial, se a função m e a função n forem ambas homogêneas de mesmo grau. Tá? Então, esse é o requisito para que eu possa resolver esse tipo de equação, tá? Quando ela está aqui, nesse formato aqui. Então, veja, para que eu possa resolver a minha equação diferencial pelo método das equações homogêneas, com aquela substituição de variável, né? Y igual a 1 vezes x, eu só consigo usar esse método se a função f de xy da minha equação diferencial, né? Se o f aqui for uma função homogênea grau zero, certo? Mas quando ela está nesse formato, esse mesmo método só é válido, só funciona se as funções m de xy e n de xy que aparecem aqui, se ambas forem homogêneas, tem que ser homogêneas, né? Elas têm que ser homogêneas, aqui grau zero, né? Grau zero, aqui mesmo grau, homogênea com mesmo grau. Tá certo? Quando elas têm o mesmo grau, aí dá para resolver. Mas, professor, por que tem que ter o mesmo grau? Porque, veja, quando eu levo ela para esse formato, dy dx igual a f de x, y, lembra o que apareceu aqui? Apareceu uma constante, no caso menos 1, não importa. Apareceu m sobre n, né? Então, para que esse cara seja homogêneo de grau zero, esse cara tem que ser homogêneo de um certo grau, e esse tem que ter o mesmo grau para os graus se cancelarem. Ah, então é por isso que elas têm que ter o mesmo grau? Exatamente. Tá? Então, quando eu tenho uma equação diferencial na forma diferencial, eu consigo utilizar o método das equações homogêneas, que é essa substituição de variável. Ele ainda é empregável se as funções m e n, que aparece aqui, ó, m e n, m é o coeficiente de x e n é o coeficiente de y, se elas forem homogêneas de mesma ordem, tá? Mesmo grau. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos resolver essa equação diferencial. Vamos tentar utilizar esse método da substituição
de variável, né? Substituir y por u vezes x, ou x vezes u. Será que dá para fazer isso aqui? Vamos ver. Será que essa equação diferencial, as funções m e n que aparecem aqui são homogêneas de mesma ordem, mesmo grau? Vamos checar? Então, a equação na forma diferencial está assim, ó, y² mais xy dx menos x² dy igual a 0. Quem é o mzão? O mzão é aquele cara que está na frente do dx. Então, no nosso exemplo, é y² mais xy. Quem é o nzão? O n de Natal é o outro carinha lá que está na frente do y. Pergunta, essas funções são homogêneas? São homogêneas primeiro? São, né? Porque se eu trocar esse cara aqui por lambda x e esse cara por lambda y, eu vou ter um lambda y aqui, lambda 2y2, né? Eu vou ter um lambda x vezes um lambda y, ou seja, vai ser um lambda ao quadrado, né? Então, isso aqui vai, no final das contas, aparecer lambda ao quadrado que multiplica x, y² mais xy, né? Tá? Vocês fazem aí com mais cuidado. Mas vocês vão ter algo assim. Ou seja, ela é homogênea de grau 2. E aqui, também, né? Se eu trocar x por lambda x e y por lambda y, aqui vai ficar lambda 2x2. Ou seja, a função aqui também é homogênea de grau 2. Então, como ambas são homogêneas com o mesmo grau, então, essa técnica dessa mudança de variável vai funcionar aqui, tá? Então, eu posso começar resolvendo ela assim, ou eu posso transformar ela para a forma explícita, tá certo? Eu vou fazer isso. Então, vou levar ela para a forma explícita, passando o dy para o outro lado, então vai ficar assim, ó. Do outro lado ficou y² mais x vezes y dx, tá? Ou ainda, dy sobre dx é igual a y² mais xy sobre x². Perfeito. Então, eu vou fazer de novo, aparecer aqui y sobre x e embaixo também. Tá? Como? Vou colocar x² em evidência em cima e embaixo. Então, embaixo vai ficar x² vezes 1, e em cima ficou x² que multiplica y² sobre x², né? Ou y sobre x² em evidência. Y sobre x². Mas, no termo x vezes y, se eu colocar um x², vai ficar y sobre x, né? Então, aqui eu tenho y sobre x. Pronto. Então, onde tiver essa razão, y sobre x eu posso substituir por u. E onde tiver dy, eu posso substituir por... Não decora. Y é igual a x vezes u. Se eu quiser a derivada de y em relação a x, é só derivar a regra do produto, tá certo? Então, a derivada vai ficar x vezes a derivada de u em relação a x, mais a derivada de x em relação a x é 1 vezes u. Tá certo? Então, você vai substituir esse cara por isso aqui. Tá? Não decorem. Na dúvida, sempre você pode fazer essa derivação rapidinho. Então, vai ficar x, du dx. Mas o que acontece é que, à medida que você vai fazendo, refazendo, fazendo, você faz vários exercícios com isso, termina que você lembra na hora que precisa. Mas se esqueceu, dá para sempre retirar. Tá? Deduzir a expressãozinha. Então, cancelando esses carinhas, claro, estou assumindo que x não é 0. Então, aqui vai ficar u² e aqui vai ficar u. Tá? Veja que esse u foi com esse. Então, ficamos com x du dx, igual a u². Ou eu posso passar o dx para cá, o u² aqui para baixo e o x para aqui. Tá certo? Agora é só integrar mais uma constante. Acabou. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre u², que é a primitiva de 1 sobre u², né? Perdão, menos 1 sobre u. E do outro lado vai ficar ln de x mais a constante. Tá? Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu já posso substituir direto. Deixa eu só multiplicar todo mundo por menos 1 para tirar esse menos daqui. Aí ele iria ficar menos c1. Menos c1 é outra constante que eu vou chamar de c, tá certo? Então ficou assim. Tá? Então quem é u? U é y sobre x. Então eu vou substituir aqui. Onde tiver u aqui, eu vou substituir por y sobre x. Vai ficar 1 sobre y sobre x. Ou x sobre y, né? Então ficou assim, ó, x sobre y é igual a menos ln de x mais c. Se você quiser, você pode parar aí. Ou você pode fazer o seguinte. Eu posso escrever y é igual a x sobre c menos ln de x. Eu posso passar esse cara para cá e esse dividindo para cá, se você quiser explicitar ela. Então, é possível entregar a solução dessa maneira ou deixar assim, tá certo? Não tem problema algum. Tá? Ok, então tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é o seguinte. Quando a gente fez todas essas manipulações,
quando a gente fez todas essas manipulações, a gente está assumindo alguma coisa aqui, que é o seguinte. Deixa eu encontrar a equação que a gente resolveu. Aqui, ó. Deixa eu reescrever essa equação. Claro, U cancelou com U, mas a equação ficou assim, ó. X du dx, né? Então, de um lado que eu tenho é isso. E do outro lado ficou U ao quadrado, certo? U ao quadrado. Quando eu passo esse cara dividindo, obviamente eu estou assumindo que U não pode ser zero. Tá? Mas U igual a zero é a solução dessa equação, porque se você colocar zero aqui e derivar zero aqui, dá zero igual a zero. Né? Isso é verdadeiro, certo? Então, U igual a zero é a solução. E U igual a zero corresponde a quê? U igual a zero. Quem é U, né? É y sobre x. Mas se isso for zero, passa o x multiplicando para lá, você tem a solução constante nula, né? Y identicamente igual a zero. Então, essa função também é solução da equação diferencial, pessoal. Não é difícil de checar, não. Tá certo? Também é solução dessa equação aqui. Porque se você derivar zero aqui dá zero, se você colocar zero aqui dá zero, se você colocar zero aqui dá zero, e zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, você tem zero igual a zero. Tá certo? Então, y igual a zero também é solução. Agora, olha o que acontece nesse exemplo aqui. Ó. Y, quais são as soluções? Eu tenho essa solução aqui, y de x igual a isso, e tem a solução constante, y de zero, y de x igual a zero. Tá? São essas duas soluções. Pergunta, tem como eu obter essa solução a partir dessa por uma escolha conveniente da constante c? Resposta, não tem não. Né? Não tem nenhum valor de c que eu possa, numérico, né? Não tem nenhum valor de c que eu possa colocar aqui que converta essa expressão nisso aqui. Né? Não tem nenhum valor de c finito. Só se você colocar c igual a infinito, né? Mas infinito não é um número. Tá bom? Então, veja, essa solução não tem como ser obtida a partir dessa. Tá? Então, essa solução a gente chama de solução geral? Não, é apenas uma família de soluções a um parâmetro. E essa solução aqui é a solução singular. Por quê? Porque não pode ser obtida através da família de soluções a um parâmetro, né? A um parâmetro C, por uma escolha conveniente dessa constante C. Tá bom? Só chamar a atenção. Em alguns casos isso acontece e aconteceu aqui. Tá? Ok. Então a gente tem mais um método. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo, para não passar muito, né, de 1 hora. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa equação de diferenciais exatas, esse método, e a sua continuação, que é a redução à forma exata, eu vou deixar isso para uma próxima aula. Porque se eu começar agora, com certeza eu vou precisar pelo menos de meia hora, e aí o vídeo vai ficar muito extenso, tá certo? Então eu vou parar aqui, e aí na próxima aula a gente vai retornar com... Cadê? Onde foi que eu parei? Com as equações diferenciais exatas, tá? Então eu vou parar por aqui, e aí na próxima aula a gente retorna com isso aqui, porque senão esses dois tópicos agora, o 3.4 e o 3.5, eu vou precisar pelo menos de meia hora. E aí vai ficar um vídeo muito longo, tá? Então eu vou parar por aqui.